Como o senhor vê o Brasil hoje com o presidente Lula depois das eleições altamente polarizadas do ano passado e esta que começou com ameaças à democracia quando militantes de Bolsonaro invadiam a Praça dos Três Poderes? Cumprimento você, Fonteveca, e todos os seus que lhe veem e escutam. Respondo à sua primeira indagação dizendo que o Brasil continua sendo a nação da esperança. Nosso governo atual começou no dia 1º de janeiro e vem montando uma equipe de pessoas que têm grande experiência na política, na economia e em diversos segmentos do Estado. Eu creio que a polarização certamente desgasta a democracia, não só no Brasil, mas em todos os países. Todavia, o Brasil tem suas peculiaridades. O Brasil não é só o país do carnaval e do futebol. O Brasil é uma mistura de povos e de distintas correntes de opinião, com pluralismo político, multiculturalismo, de maneira que nós temos a capacidade de vibrar quando os nossos irmãos argentinos também se tornam campeões do mundo no futebol. Então, nós somos um povo da esperança e acreditamos que o governo eleito pelo povo é o governo possível e necessário para que o Brasil encontre o seu caminho de desenvolvimento socioeconômico sustentável. Assim, eu faço essa abertura singela para todos os nossos ouvintes e espectadores. Doutor, o clima social mudou com a mudança do governo? Olha, nós temos uma sociedade dividida, não é? Nós tivemos uma vitória do presidente Lula com dois pontos de diferença. Efetivamente, isso isso causou alguns problemas sociais. 8 de janeiro foi um movimento de alguma insurreição, com o resultado, lamentamos muito, tivemos que fazer 1.200 denúncias criminais contra incitadores, financiadores e distintas pessoas que contribuíram para atentar contra a democracia. Nada que não seja o nosso dever. Nosso dever é este, cumprir a Constituição e as leis. Mas, como disse há pouco, nós estamos esperando que o brasileiro, os brasileiros se mantenham na sua unidade em derredor dos interesses comuns. O Mercosul, para onde me dirijo amanhã para a Argentina para participar de uma reunião especializada dos Ministérios Públicos do Mercosul, contará com todos os Ministérios Públicos tratando de assuntos comuns a nós, como o combate às organizações criminosas nas fronteiras, o combate ao cibercrime, o cybercrime, e também a questão da violência contra as mulheres. Então, estarei amanhã em Buenos Aires até a quinta-feira e com meus colegas de todos os países vamos discutir as melhores formas. De qualquer maneira, o Ministério Público brasileiro está trabalhando para manter a ordem jurídica que é o seu dever. Desde a segurança alimentar, a educação, a saúde, o combate à criminalidade, mas também a defesa da democracia, dos direitos e garantias individuais, os interesses sociais, enfim, o nosso Ministério Público é o único no mundo, porque cuida não só do combate à criminalidade, mas também cuida de outros assuntos de interesses sociais individuais e disponíveis, como meio ambiente, consumidor, defesa de minorias, enfim. Nosso Ministério Público é o Ministério Público do Brasil com as suas peculiaridades. O senhor disse a polarização é o pior veneno para a democracia. Na polarização, um procurador como eu não é procurado pelo governo nem pela oposição. Ele é acusado de omissão quando só age com cautela para não ultrapassar o limite. A polarização afeta as instituições democráticas e mudou a forma de fazer política no Brasil? Olha, a polarização como fenômeno mundial, ela se manifesta exatamente superando
o dissenso em busca do consenso social. É fundamental numa democracia que se respeite, primeiro, a maioria respeite as minorias. Segundo, que a liberdade de expressão, de opinião, em todas as suas dimensões, seja respeitada. E a polarização contribui para que não haja uma reflexão em torno de temas que nos são caros, especialmente temas de ordem política. Nós não podemos traduzir para a política partidária eleitoral como se fôssemos a um estádio de futebol torcer para um grande time. Não. Quando nós discutimos política, nós escolhemos políticos e políticas públicas que hão de determinar o destino do nosso povo. De certa forma, a polarização que tanto nos incomoda pela fragilização da democracia atenta contra a base do que nós acreditamos como fundamental para o nosso regime democrático: o respeito à opinião alheia, o respeito às diversas correntes de opinião. O nosso parlamento, como todos os parlamentos, desde a sua criação com John Locke, no século XVII, já estava baseado exatamente na possibilidade de termos um ambiente de discussão ampla, um ambiente em que todos possam se manifestar, independentemente de classe social, de gênero, enfim. A liberdade de expressão que nos qualifica para efeito de promoção da democracia, seja na hora de votar, conhecendo os... Por entrevista, entonces. Doctor, você faz parte do grupo de advogados que elaborou o projeto de reforma eleitoral. O que aconteceu com você quando no ano passado, antes das eleições, o presidente Bolsonaro ameaçou e se manifestou contra o voto eletrônico, questionou a forma de votar? Em primeiro lugar, é preciso registrar que o Procurador-Geral da República não pode exercer advocacia. E assim eu não o faço desde alguns anos. Em segundo lugar, é importante também registrar que sou professor de Direito Eleitoral e de Direito Empresarial da Universidade de Brasília e já conto 33 anos de atividade de docente. Nessa atividade, eu fiz parte de algumas comissões de juristas para a edição de reformas eleitorais, assim como a edição do Código de Processo Civil Coletivo, que não logrou êxito na época, em 2009, 2010, mas veio a ser sucedido por instituições de direito de processual civil coletivo no nosso Código de 2015. Dessa forma, nós já escrevemos uma série de livros sobre direito eleitoral. Contudo, é importante registrar que, a partir da compreensão de teorias da comunicação, da semiótica e mesmo da política, nós do mundo jurídico devemos nos ater, segundo a ciência do direito, a teoria geral do direito, àqueles fatos relevantes que mereçam um tratamento eminentemente jurídico. O direito, ele atua de uma forma muito estrita, enquanto a retórica política ela tem uma formatação mais livre. Todas as vezes que nós aqui examinamos alguma representação feita por parlamentar, partido, mesmo por um cidadão, acerca de um certo discurso, nós analisamos todas essas representações no plano do direito brasileiro e da Constituição. Dessa forma, aquilo que no Brasil nós chamamos aqui do blá, blá, blá político, ou tecnicamente retórica política, ela só ganha repercussão nos tribunais, no Ministério Público, quando essa retórica política arranha o sistema jurídico, quando ela transcende o sistema político. E é por isso que, na nossa gestão, nós oferecemos 8 representações contra o presidente Bolsonaro, que me indicou 2 vezes, e o Senado ratificou a minha indicação 2 vezes, com mais de 80% de aprovação. E também
em relação a outros eventos, nós fizemos mais 8 representações criminais contra seus ministros, dos quais pelo menos 7 ou 8 também renunciaram ou foram exonerados dos seus cargos, de maneira que, durante a gestão do presidente Bolsonaro, na minha gestão aqui, 3 anos e 3 meses, nós fizemos 8 inquéritos criminais contra o presidente Bolsonaro e mais 10 só no que toca a uma CPI da Covid e mais 8 inquéritos contra ministros do Bolsonaro. E posso lhe garantir, Fontevecchia, que chegam dezenas e dezenas de representações por dia, seja no atual governo, seja no anterior. Eu diria até a você aqui pela importância dos números. A imprensa registra que o PGR arquivou 74 representações criminais contra o então presidente Jair Bolsonaro. Só que com 120 dias de governo do presidente Lula, nós já arquivamos do governo uma centena de representações. Se você tiver algum estranhamento, eu compreendo, mas eu posso explicar o que há. O que há no Brasil é a criminalização da política. Alguém planta uma nota no jornal, alguém pega esta nota do jornal atribuindo a um mandatário algum tipo de crime ou ilícito, e este alguém recorre ao Ministério Público para que o Ministério Público, no mínimo, adote medidas constritivas que podem resultar numa ação penal contra o mandatário. Isso é feito sem nenhum cuidado técnico. Isso importa naquilo que nós chamamos de abuso do direito de petição ou de representação. De certa forma, até agora, nós não abrimos nenhum inquérito criminal contra o governo Lula, porque até agora não tivemos nenhum elemento para isso, embora o número de representações já seja maior até do que aqueles do governo anterior. Então, isso é para lhe dizer que é preciso, eu acredito que inclusive em nações democráticas do mundo inteiro, a distinção entre o que é retórica política e o que é discurso jurídico. O discurso jurídico move as estruturas normativas, mas o discurso político está situado no campo de um sistema eminentemente político, em que a abertura é permanente desse diálogo, até muitas vezes ofensivo, agressivo, e que não arranha, não fere o direito enquanto não passar de um certo limite. E é assim que nós analisamos todas as representações, todas as medidas que chegam à Procuradoria-Geral da República. O que eu tenho a lamentar nessa nossa conversa é que, no passado já distante, naquela época da Lava Jato, era o Judiciário e o Ministério Público, que hoje eu presido e comando, o chefe do MPU, quem criminalizava a política. Na gestão dos últimos 4 anos, foram os partidos de esquerda que criminalizaram a política da direita. E agora a política da direita está criminalizando a política da esquerda. O Procurador-Geral da República não é governo, não é oposição. O Procurador-Geral da República é da Constituição Federal. Tem o dever de velar pela Constituição e pelas leis, tem garantias constitucionais, está submetido ao sistema de freios e contrapesos, assim como o presidente da República, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e dessa forma nós agimos cautelosamente dentro da Constituição e das leis, porque a criminalização da política levou o Brasil, a partir de 2014, a uma debacle social e especialmente econômica, em razão da desestabilização institucional que nós sofremos com a conhecida Lava Jato, que hoje foi transformada por mim em 27 grupos de trabalho de combate ao crime organizado. Ou seja, o Brasil tem 26 unidades estaduais e tem um Distrito Federal. Hoje, o Ministério Público Federal, criado por mim na minha gestão,
tem 27 GAECOS federais, ou seja, órgãos com todas as garantias constitucionais, com orçamento, com recursos, com pessoal, com laboratórios científicos para enfrentar a criminalidade como um todo. Ou seja, nossa postura aqui da nossa gestão é de cumprir a Constituição sempre, porque esta é a nossa vocação, especialmente numa Constituição de 88, que superou toda e qualquer Constituição não brasileira no que toca às atribuições confiadas ao Ministério Público brasileiro. Doctor, o presidente Bolsonaro é criticado por espalhar notícias falsas sobre a vacina contra o coronavírus usando as mídias sociais, dizendo que no Reino Unido, por exemplo, as pessoas vacinadas estavam podendo desenvolver AIDS. Ele não deveria ter sido investigado na época pelos danos que estava causando essas informações à sociedade? Otevec, o grande problema não é o caso concreto de se falar de vacina que leva a uma outra doença. O que nós temos no Brasil, como temos no mundo todo, é uma disseminação de fake news, cuja origem, cuja deturpação, cuja fake news parte de uma premissa básica para levar a uma consequência desastrosa. Ainda ontem, num grande programa nacional aqui de uma TV pública brasileira, um ministro do Supremo foi perguntada por uma jornalista acerca do Ministério Público, que eu sou o procurador-geral. O ministro, que é um dos mais respeitados do Brasil e, quiçá, reconhecidamente na Europa e no mundo, respondeu que o Ministério Público, no passado, sofreu uma desorganização. Ocorre que a minha gestão fez em 3 anos mais do que 30 anos da história do Ministério Público. E o ministro não se referiu a mim em nenhum momento. Todavia, hoje, na página oficial dessa emissora estadual, consta que o ministro criticou o procurador-geral. Isso é uma grande fake news, isso é uma vergonha para o Brasil ter que enfrentar fake news, inclusive de canal oficial do Estado. Eu tive que dar uma nota que poderia lhe enviar para conhecimento dos seus leitores, ouvintes e assistentes, explicando que, na pandemia, o procurador-geral desta gestão teve uma participação tão efetiva, tão necessária, que me honra muito que segmentos sérios da imprensa registrem que, se não fosse o nosso trabalho, provavelmente no Brasil teria morrido muito mais que 600 ou 700 mil pessoas. Então, é importante lhe traduzir um exemplo de ontem à noite, que aconteceu entre as 22 horas e a meia-noite no programa, porque a fake news no Brasil não se limita às mídias sociais, mas está na imprensa, na grande imprensa escrita, está também em empresas que são concessões públicas de TV e, inclusive, em emissoras estatais. Ou seja, a questão da polarização, do ataque à honra de autoridades constituídas legalmente, que agem dentro da Constituição, no Brasil parece ser um desestímulo. Imagine, Otevec, o Brasil tem um fenômeno, não sei se é comum na Argentina, chama-se apagão das canetas. O que é o apagão das canetas? É o resultado de que gestores públicos que não querem problema, deixam de cumprir com o seu dever de prestar os serviços relevantes que lhe incumbem, com medo de instituições do sistema de polícia ou de justiça, porque aqui passou-se com a polarização a se ter qualquer tipo de seletividade, desde a investigação até mesmo ao vazamento seletivo de investigações, ações penais seletivas ou ações de improbidade,
administrativa, de maneira que a nossa gestão tem se notabilizado, e isso é reconhecido pela Câmara Federal, pelo Senado Federal, pelos todos os segmentos relevantes do país, desde a política, a economia, ao sistema de justiça, como uma gestão que restabelece a autoridade da Constituição. Doa quem doer, mas a autoridade da Constituição não pode ser abusiva, também não pode ser leniente. É preciso que um procurador-geral da República, no Brasil especialmente, da qual falo, e que, assim como os seus ministros do Supremo e outras autoridades dessa envergadura, procurem também não só o apoio da Constituição e das leis, mas também avaliar as questões de Estado. Nós vimos o Brasil, literalmente, sofrer uma perda econômica e um desemprego em massa a partir de 2014, quando grandes corporações econômicas, com violação ao devido processo legal, sofreram graves prejuízos no cenário interno ao Brasil e externo e internacional. Então, é preciso ter muita responsabilidade para conduzir uma instituição como o Ministério Público, que não é um poder, mas é um órgão constitucionalmente autônomo, que tem o seu chefe um mandato assegurado, tem garantias constitucionais de inamovibilidade, de independência funcional, autonomia administrativa e financeira, para poder cumprir com o seu dever de prestar um melhor serviço ao público, mas sempre dentro da lei, dentro da Constituição. Doutor, escutando suas palavras e o que você falava da criminalização e judicialização da política, sua avaliação do Lava Jato é que foi perjudicial para o Brasil? O Lava Jato, a força-tarefa intitulada, denominada Lava Jato, ela teve o seu centro em Curitiba, se estendeu ao Rio de Janeiro e, em menor escala, a São Paulo. A Lava Jato de Curitiba e do Rio de Janeiro, elas, especialmente a de Curitiba, a de Curitiba passou a ser um juízo universal de todo e qualquer crime contra o patrimônio público no Brasil. Lavagem de dinheiro, todo e qualquer ilícito penal envolvendo crimes de licitação, corrupção, qualquer crime contra patrimônio passou a ser do juízo universal de Curitiba. Isso fez com que eu, já procurador-geral, fosse indagado por alguns senadores do Nordeste. Doutor, a Lava Jato não vai chegar aqui no Ceará? E eu disse, olha, na minha gestão eu pretendo criar os GAECOS federais, que são os grupos de trabalho que combatem o crime organizado. E com isso eu unifiquei os bancos de dados de Curitiba e unifiquei os bancos de dados em todo o Brasil, aqui em Brasília, sob o monitoramento e fiscalização da Corregedoria Geral, para efeito de que qualquer membro do Ministério Público possa ter acesso às informações e poder combater a criminalidade, não só em Curitiba ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas em qualquer unidade federativa. A Lava Jato teve um mérito, que foi o mérito inicial de começar a desvendar ilícitos que já eram conhecidos, mas que ainda não havia certas provas que levassem à apuração. Todavia, em algum momento que eu não posso precisar, a Lava Jato passa a adotar medidas que foram reconhecidas como medidas ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal. Também não é demais dizer que essa Lava Jato de Curitiba e do Rio de Janeiro desvendou, sim, muitos crimes contra o patrimônio público, contra o erário, mas, ao fazê-lo muitas vezes com violação do devido processo legal, comprometeu o resultado da validade dos julgamentos. E nós, dentro do processo civilizatório, não podemos esquecer que, para que tenhamos chegado onde chegamos,
Muitas vidas foram perdidas, muitas pessoas foram torturadas, muitas famílias foram destruídas, muitos patrimônios foram perdidos. Nós temos que ter a compreensão de que o processo civilizatório é feito para garantir o cidadão, qualquer que seja ele, contra os abusos do Estado. Isso não significa pregar a impunidade. Significa dizer que, com trabalho, com competência, com a seriedade que se espera de um membro do Ministério Público, nós possamos trabalhar e fazer apuração dos fatos delituosos, porventura ocorridos. Quero dizer a você, Fontevecchia, para que não se pense que na minha gestão houve uma perda de eficiência, que na minha gestão houve maior eficiência do que os 6 anos da Lava Jato. Durante 6 anos da Lava Jato arrecadou de multas, de delatores, algo em torno de 6 bilhões de reais, como se fora $1 bilhão. E no meu primeiro ano de gestão, nós arrecadamos só de 5 grandes corporações econômicas o equivalente a 5 bilhões de reais. Né? E mais, agora, completando o 4º ano em setembro, nós temos ações penais, investigações criminais, medidas cautelares criminais contra pessoas com prerrogativa de foro na Suprema Corte Constitucional Brasileira e no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, só pessoas do colarinho branco. Essas pessoas hoje superam a casa das 500 autoridades. É mais que os últimos 12 anos anteriores à nossa gestão. Ou seja, a Procuradoria não teve, esta Procuradoria, na nossa gestão, não teve uma decisão judicial obtida na persecução criminal dessas autoridades e pessoas que participaram de crimes contra o erário. Nós não tivemos uma decisão declarada ilícita, ilegal, inválida. Por quê? Porque nós primamos pela qualidade técnica da investigação. Nós temos hoje um laboratório técnico-científico da mais alta grandeza, inclusive num plano mais elevado que alcança a obtenção de dados sobre toda a Amazônia, sobre invasão, desmatamento, incêndio na Amazônia em 10 segundos, algo que demorava antigamente 8 meses para se obter as informações. Então, deixa que você pergunte mais o que você achar conveniente. Doctor, na Argentina é difícil para nós compreender que o presidente Lula foi primeiro à cadeia e depois o mesmo Supremo Tribunal considerou que o tratamento jurídico era inválido. Me gostaria conhecer sua própria opinião sobre a atuação do Sérgio Moro, especificamente na condena à prisão do presidente Lula e do Supremo Tribunal, que primeiro aceitou o juízo e depois considerou que ele era inválido. Caro Fontevecchia, é importante registrar que no episódio da Lava Jato de Curitiba, nós tivemos a primeira instância com o Sérgio Moro, a segunda instância com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tivemos o Superior Tribunal de Justiça julgando os casos e o Supremo Tribunal, em muitos casos, mantendo prisões, em muitas prisões. Tudo isso aconteceu. Todavia, posteriormente a esses fatos, em que percorreram-se 4 instâncias, o Supremo concluiu que o juiz Sérgio Moro era suspeito para julgar aqueles casos. Essa suspeição invalidou todos os julgamentos condenatórios do presidente Lula. O que nós temos aqui no Brasil é uma questão de ordem ontológica, é a questão do direito, da justiça. O Brasil segue um sistema romano-germanístico ou germanista, um sistema formalista, não é o sistema do common law,
dos ingleses, dos americanos, dos escandinavos, um sistema que eu diria que em alguma parte é muito similar da Argentina, considerando que alguns códigos, como o civil da Argentina, sempre estiveram andando junto com o do Brasil, e os juristas argentinos também com os brasileiros. Todavia, esta é uma distinção entre a justiça substancial e a justiça formal. A anulação das condenações do presidente Lula e de outros militantes que foram presos passaram por juízos formais de validade. A justiça substancial aqui não foi objeto de avaliação do Supremo. E, nesse caso, o Supremo validou a elegibilidade do presidente Lula e, com isso, houve a eleição, por mais que se discuta, seja a direita, seja a esquerda, enfim, eu estou respondendo do ponto de vista técnico, que meu maior desafio, acho, na frente do Ministério Público foi exatamente preservar o devido processo legal para que essas nulidades não aconteçam, para que nós não tenhamos nunca a dúvida sobre a honorabilidade de quem quer que seja. Nós, no Brasil, não temos aquela velha frase de Hollywood acerca de um julgamento de um réu. Guilty or not guilty? Não, nós não temos isso no Brasil. Nós não temos no Brasil a política processual das evidências. Nós temos a política das provas. E a prova precisa ser válida. Então, aqui é preciso distinguir. O Brasil caminha para um sistema misto entre aquilo que já se faz na doutrina dos precedentes, ou stare decisis, com aquilo que nós tradicionalmente fazemos desde as ordenações do reino. Então, o certo é que, não obstante a nossa contínua, permanente evolução jurídica no que toca a mesclar sistemas de direito da Europa continental e mesmo da América do Sul com o direito anglo-saxão, a verdade é que nós temos ainda uma justiça formalista. E é nesse campo que nós estamos debatendo aqui, que provavelmente tenha gerado as dificuldades que você sugere que o povo argentino tenha sobre esses fatos. Doctor, na Argentina se fala muito de lawfare. E de lawfare, como você falava também da criminalização da política, no caso do presidente Lula, no caso naquele momento, presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para o senhor, o conceito lawfare significa alguma coisa? Tem um ponto de contato com a criminalização da política? Qual é a sua própria avaliação da significância desse conceito? A mim me parece que o lawfare é uma expressão muito ampla para abranger tanto conteúdo semântico. O lawfare, nós teríamos aqui várias medidas judiciais ou mesmo estatais que pudessem atingir a política, a economia, aspectos religiosos, sanitários ou mesmo aspectos da família. Então, o lawfare está mais naquele contexto no Brasil utilizado dos abusos cometidos na política e na economia. Mas eu prefiro tratar do assunto numa linguagem clássica, que é a do devido processo legal. E o devido processo legal, que os ingleses, os britânicos, os americanos, povos de língua inglesa traduzem o due process of law, é uma garantia de que toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, seja julgado por um juiz competente, por um juiz imparcial, por um juiz que conceda o contraditório, a ampla defesa, que haja provas do cometimento do ilícito e logo uma justa causa para uma eventual condenação. Assegura o duplo grau de jurisdição, que é o direito que tem a pessoa de recorrer a uma segunda instância. Então, o devido processo legal é um conjunto de garantias que nascem em 1215, com a Carta dos Barões de João Sem Terra, e que na Constituição brasileira praticamente
nós temos o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, praticamente todo o conjunto da Carta dos Barões e mais, evidentemente, os direitos e garantias modernos, atualizados, e também as garantias implícitas, são aquelas que decorrem do sistema, previstas. Então, para nós, o lawfare é mais uma forma de falar de coisas que nós já conhecemos. O devido processo legal é o que nós defendemos, né? O due process of law é aquilo que nós defendemos e que, de uma forma mercantil, ganhou o nome de lawfare. Doctor, ¿y cuál es su opinión específica sobre a delação premiada? Olha, é preciso que no Brasil a lei da delação premiada trouxe inovações imensas. Todavia, a lei exige que essa delação seja corroborada, confirmada por provas outras que não a mera declaração. Afinal de contas, nós conhecemos desde a Inquisição, desde muito tempo antes, a possibilidade de vinganças e de mesmo chantagens contra pessoas inocentes. Nós temos uma obra, evidentemente, uma ficção do Lon Filler, que conta a história pós-Segunda Guerra Mundial. A obra é intitulada, em português, O Caso dos Denunciantes Invejosos. Esta obra, é um opúsculo, é uma obra significativa, porque revela quanto mal pode fazer um delator por mera vingança, ou mesmo para obter alguma vantagem indevida. Então, no Brasil, nós, para que validemos uma delação, é preciso que haja um conjunto de provas que confirmem aquela delação, sob pena do delatado não sofrer as consequências da delação e o delator não receber o prêmio daquela delação. Então, nós temos aqui uma mão dupla. É preciso que haja essa confirmação. Eu creio que a lei da delação ela é importante, mas ela só ganha importância devida quando os fatos delatados forem confirmados por outros elementos de prova. E aí, evidentemente, nós temos a possibilidade de falar de indícios daquela delação, da validade daquela delação. Nós temos condições de abordar um tema que o Brasil fala, mas não é da nossa tradição, que é a questão das evidências, né? E são questões de ordem processual jurídica que poderemos amadurecer mais adiante. Duas perguntas mais, doutor. A primeira, você falava dos custos econômicos de quando se criminaliza a política. Me gustaría una comparación do señor con lo que aconteceu em Manipulite, na Itália, e o Lava Jato, os custos econômicos que teve para a Itália e a posterior democracia na Itália, e os custos econômicos e posteriormente políticos que tuvo para o Brasil. As mãos limpas na Itália, e aí até hoje nós temos até acordos de cooperação com a Procuradoria Antimáfia italiana, trabalhamos em conjunto com o Ministério Brasileiro, com a nossa instituição congênera italiana. Lá nós temos, sim, também dificuldades que são tratadas nos termos da lei italiana, com a colaboração de outros países, como o Brasil. E a Operação Mãos Limpas, lá, teve uma outra dimensão, seja porque o território italiano não tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, seja porque a posição do Brasil no que toca a uma população de 216 milhões supera em muito a italiana, seja porque o Brasil, de certa forma, ainda é um país jovem no que toca até a criminalidade, como os países da América do Sul. Então, nós temos as nossas peculiaridades. As Mãos Limpas chegou a uma economia italiana que é caracterizada pela economia familiar. A economia italiana tem como base central, até onde eu sei e estudei,
a família, a pequena empresa, a empresa familiar. No Brasil não é bem assim. O Brasil tinha, pelo menos, 6 grandes empresas cotadas em todo o mundo, que desde a década de 70 produzia obras de grande porte, desde o Oriente Médio, do Iraque, antes das guerras, outros países de todo o mundo, inclusive dos Estados Unidos da América. O Brasil produziu um legado empresarial, corporativo, poderosíssimo, e que empregava só a maior dessas empresas, algo em torno de 300 mil pessoas diretamente. Essa empresa maior que hoje está reduzida aparentemente a 60 mil empregados. As 6 maiores empresas do Brasil levaram a um desemprego de aproximadamente 3 milhões de pessoas diretamente. Isso, por si só, foi um grave problema, porque a Alemanha nazista tinha grandes empresas que ainda hoje integram o rol das grandes corporações internacionais, e lá ninguém fechou a fábrica de automóveis, a fábrica de computadores, a fábrica de gás, a fábrica, enfim. No Brasil, nós tivemos o desplante de uma operação que criminalizou a política, levou também à criminalização da atividade econômica, e com isso nós tivemos perdas consideráveis, seja no que toca à paz social em razão do desemprego em massa, seja no que toca à perda de legados empresariais que não são necessariamente restituíveis ou resgatados, como aconteceria em atividades menos complexas, seja no que toca à reposição do Brasil no necessário investimento em infraestrutura interna, que é algo necessário hoje, aproximadamente 500 bilhões de reais, para que o Brasil possa cumprir com as suas tarefas mais essenciais na infraestrutura, sem contar com empresas em condições de atender. Por isso que o Brasil termina se tornando refém de corporações econômicas estrangeiras que podem trazer recursos financeiros e, assim, ocupar o espaço da economia nacional. E última pergunta, doutor. Qual seria o equilíbrio, depois de sua experiência, entre a politização da justiça e a judicialização da política? Qual é o equilíbrio entre as duas coisas? Caro Fontevecchia, eu fico feliz com a sua pergunta, porque desde Aristóteles que nós aprendemos que o melhor caminho é o caminho do meio. Cumprir a Constituição, cumprir as leis, é o que o processo civilizatório conseguiu constituir para que tenhamos uma comunidade planetária em ascensão. Uma comunidade planetária que promova bem-estar para todos. Uma comunidade planetária que possa fazer com que o Brasil tenha, ainda que como norma programática, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem desigualdades regionais. Dessa forma, é preciso que nós compreendamos que a política deve ser respeitada e o direito deve ficar no seu espaço adequado. Não é possível levar a política para o mundo jurídico, nem tratar o mundo político como tratamos do direito. São linguagens distintas e, assim, o caminho do meio é o melhor caminho a se seguir. Não confundir a retórica política, não confundir a linguagem da empresa com o discurso jurídico, que é sempre estrito, e assim deve ser, para que a sociedade não seja engessada. Vivemos a sociedade da mídia, vivemos a sociedade das inovações tecnológicas. Já temos uma compreensão de que o mundo passa por uma transição, e esta transição somente ocorrerá de forma satisfatória para que tenhamos até 2050
mais os 2 bilhões de pessoas e alimentemos a todas elas, se nós compreendermos um mundo como um só, um mundo de fraternidade, um mundo com justiça social para todos e, acima de tudo, com liberdade. Não adianta termos justiça social sem liberdade. É preciso a conciliação, é preciso o caminho do meio para que tenhamos a liberdade e a justiça social. E isso se faz com a igualdade de oportunidades para todos, como ideal republicano a ser alcançado por todas as nações civilizadas que nós conhecemos. Doutor Muito Augusto, obrigado, Montevecker. Dr. Augusto Arias, muito obrigado. Tenga você bom viagem à Argentina e boa noite.